Olá, meu nome é Itaci, eu faço parte das atividades da USE, Distrital Santo Amaro, e também das atividades do Centro Espírita Professor José Herculano Pires. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade às reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já tivemos outros momentos como esse aqui no canal, e hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo. Lembrando que Meu Reino Não É Deste Mundo é um dos ensinamentos de Jesus que Kardec coloca aqui como título deste capítulo. Lembrando também que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta nos seus capítulos, geralmente, uma citação bíblica do Velho Testamento, a maioria do Novo Testamento, seguida essa citação dos comentários de Kardec e depois das instruções dos espíritos. Os espíritos superiores vêm nos auxiliar, nos esclarecer a respeito do tema do capítulo. Então, nesses minutos que seguem, nós vamos comentar esses itens do capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, que começa com a seguinte citação. Tornou-se, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está no Evangelho de João, no capítulo 18, nos itens 33 a 37. Então nós temos aqui nessa citação esse momento, esse encontro, de Pôncio Pilatos, que na ocasião ele era governador da Judéia, representando ali o poder de Roma, entre os judeus, e Jesus, que é trazido até a sua presença e é ali perguntado, se ele na verdade era rei. Então nós observamos assim nessa passagem que Pilatos na verdade está muito preocupado, está receoso com o seu próprio reino, ou seja, com o poder que ele exercia ali e que talvez no pensamento dele Jesus poderia estar ameaçando esse poder. O que na verdade Pilatos não compreende é que Jesus estava falando de um outro reino, não dos reinos da terra, que muitas vezes nós sabemos são tomados, são conquistados com muita violência, com muita brutalidade, de uma maneira muito injusta. Muitas vezes esses reinados são colocados na mão de pessoas que não estão preparadas, na verdade, para exercer esse poder, para poder auxiliar a população, as pessoas. Mas era esse receio realmente de Pilatos, E também revela, como nós falamos, essa incompreensão de mais esse ensinamento de Jesus. Então, comentando essa citação, Kardec apresenta aqui nesse capítulo 3 itens, que são a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. Depois, nas instruções dos espíritos, nós temos uma realeza terrena. Falando aqui na vida futura, tem um trechinho que Kardec diz assim, que a vida futura é a meta que a humanidade irá ter, e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Ou seja, um dia, todos nós, a humanidade, terá como meta, como objetivo, a vida futura. Certamente que ainda não chegamos lá. Na condição de espíritas, nós tomamos conhecimento, adquirimos esse conhecimento de que realmente a nossa vida aqui na Terra ela é uma passagem, é um momento transitório, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Certamente também este conhecimento Pilatos não tinha, por isso o seu medo, o seu receio de perder o seu poder naquele momento.
Por isso essa incompreensão das palavras, dos ensinamentos de Jesus. Falando a respeito da vida futura, Kardec ainda nos lembra que sem o conhecimento, sem considerar a vida depois desta vida, fica muito realmente difícil, como nós falamos, compreender os ensinamentos de Jesus, as suas lições, o alcance moral das suas parábolas, de todos os seus ensinamentos. Se nós estivermos olhando apenas para a vida material, para a vida terrestre, fica muito sem sentido os ensinamentos do Evangelho. Kardec nos lembra ainda que a ideia da reencarnação, a ideia das sucessivas vidas, a ideia de poder retornar e dar continuidade às nossas experiências aqui na Terra, na verdade, ela justifica, né? Ela mostra, ela nos traz a justiça de Deus. Como compreender que Deus é justo se não for através da lei da reencarnação? Como compreender, aceitar todos os sofrimentos, todas as dificuldades, todas as chamadas anomalias que acontecem no mundo, sem considerar a vida futura, sem considerar a vida espiritual, sem considerar as inúmeras idas e vindas que o Espírito dá em busca do seu aperfeiçoamento. E realmente naquele momento ali, desse encontro, né, de Jesus com Pilatos, é um momento que os judeus, eles tinham uma compreensão da vida futura, de algo que acontecia depois da morte do corpo físico, porém não era uma ideia muito clara, era uma ideia muito superficial, na verdade. Falava-se a respeito do assunto, muito como nós falamos, superficialmente. De forma que Jesus, ele traz o ensinamento, ele traz a verdade, porém, ele não traz de uma forma muito clara, muito objetiva, porque como nós sabemos, por outro ensinamento de Jesus, né, que um ensinamento, uma luz muito forte, ela pode cegar. Então existe esse respeito para aquela condição evolutiva da humanidade naquela época, que faz com que Jesus não fale abertamente sobre a vida espiritual, com os detalhes que mais tarde, aí sim, a doutrina espírita vem, depois da humanidade já mais experimentada, com mais conquistas, né? Inclusive no campo da ciência, a doutrina espírita vem e nos revela, e realmente tira o véu sobre muitos ensinamentos que Jesus havia trazido para todos nós. Então, sobre a vida futura, Kardec nos lembra da importância, na verdade, de conhecer. Então, quando nós falamos assim, eu acredito na vida futura, eu acredito na reencarnação, na verdade, nós sabemos da vida futura, nós sabemos da reencarnação. E aqueles que dizem que não acreditam, na verdade, eles apenas não sabem ainda, mas um dia todos nós saberemos. Como Kardec colocou, a vida futura será a meta da humanidade, a maneira como nós vamos manter. Então, como nós falamos, Kardec nos lembra que a vida futura será a meta de toda a humanidade. Certamente, hoje ainda nós não temos esta visão, mas um dia é o futuro, na verdade, que nos aguarda, né? Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos chegando a esse ponto de viver de acordo com essa ideia, de que o mais importante é a nossa vida espiritual. Bem, um outro item deste capítulo é a realeza de Jesus. Nesta parte da lição, Kardec nos convida a refletir a respeito disso. Como é que seria, quais seriam essas características da realeza de Jesus? Então, nós já sabemos que o reino a que Jesus se refere ainda não se estabeleceu na Terra, mas também nós sabemos que esse reino, ele é o reino em que prevalece a lei do amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É uma condição que será conquistada por todos nós um dia,
Nós estamos nesse processo de conquista de nós mesmos, da nossa evolução, de adquirir, aumentar, digamos assim, o nosso patrimônio espiritual, através do exercício da bondade, da caridade e de todas as virtudes de que nos fala o Evangelho. Nessa parte da lição, Kardec nos lembra que nós utilizamos no nosso meio essa expressão ser rei ou ser rainha quando nós nos referimos a alguém, a algum companheiro, alguma companheira que se destaca naquela área em que ela trabalha, aquela área a que ela se dedica. Então nós falamos, ele ou ela é o rei, é a rainha de determinado esporte, de determinada área da ciência, de determinada área do conhecimento. Então nós utilizamos essa expressão. E também tem o rei, a rainha, aqueles que de alguma forma, como nós nos referimos, né? Que são colocados nessa posição, não exatamente pelo mérito, como fruto do seu trabalho, mas por uma convenção. Muitas vezes nós temos ao longo da história esses exemplos em que os reinos são formados, são constituídos através da violência, através da guerra, e alguém se torna realmente rei. E fazendo essa comparação desses dois tipos de reinado, Kardec nos leva a pensar a respeito do mérito, da conquista, né? E da ascendência moral que Jesus tem sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Nenhum espírito que já viveu na Terra, nós podemos dizer que supera Jesus na sua moral, na sua evolução, na sua evolução espiritual. Então Jesus, ele na verdade, ele reina sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Nós precisamos, né? Nós estamos no caminho do aperfeiçoamento para nós podermos um dia compreender Jesus. Como sempre nós ouvimos comentários, naquele momento da crucificação, naquele momento que Jesus estava sendo preso, nesse momento que aparece aqui na citação evangélica que nós lemos, Jesus parece ter sido vencido, estar abatido, está sendo preso, vai ser crucificado. Porém, nos dias de hoje, nenhum de nós fala, se interessa, na verdade, acredita que pode se beneficiar por algo que Pôncio Pilatos tenha feito. Por outro lado, e Jesus? Todos nós, de alguma forma, independente da nossa religião, nós estamos buscando a nossa felicidade, nós estamos buscando o melhor, e mesmo que nós não saibamos, mas a nossa verdadeira felicidade, independente de onde nós estejamos, independente de sermos religiosos ou não, independente da religião que nós professamos, o nosso destino, a nossa meta é Jesus. Jesus é que esteve na Terra nos falando a respeito da lei de amor, nos falando a respeito das leis de Deus. E nós sabemos que a nossa felicidade, ela se aproxima de nós à medida em que nós erramos menos, na medida em que nós mais nos aproximamos das leis de Deus. Um outro item do Evangelho é o ponto de vista. Aqui Kardec nos lembra, nos faz refletir a respeito da maneira como nós encaramos, da maneira como nós lidamos com os acontecimentos da vida, sejam eles agradáveis a nós ou não. Fala a respeito da fé, não é? A nossa fé, a nossa confiança, aquilo que nós sabemos. Por exemplo, nós sabemos da vida futura, não é isso? Chegou para nós esse conhecimento. De alguma forma, pela misericórdia de Deus, nós reunimos condições de conhecer essa verdade, de que nós somos espíritos encarnados. Todos nós somos almas passando por experiências aqui na vida material. Portanto, através desse conhecimento, a nossa visão
o nosso ponto de vista em relação, por exemplo, às dores que nos chegam, nós sabemos dar o valor. As alegrias também nós sabemos dar um valor. Ou seja, nós não teríamos motivos para o desespero, para a descrença, para o desequilíbrio de uma forma geral. Porque nós sabemos que, como aquela lição que foi dada a Chico Xavier, tudo passa. A nossa condição de espíritos encarnados, ela favorece isso. Ela faz parte, é natural que as nossas experiências passem. Seja o momento, aquele momento, aquela situação que mais possa nos afligir. Nós vamos compreendendo o seu porquê, compreendendo o seu motivo, nós vamos aprendendo com ela, assim como nós estamos passando hoje na Terra esses momentos difíceis, esses momentos com os quais nós muitas vezes não sabemos lidar muito bem, nós nos deparamos com muita notícia triste, nós estamos vendo muitas pessoas passando por dificuldades e nós respeitamos isso. Por outro lado, também nós sabemos que se trata de uma lei natural, que é a lei do desencarne. Nós estamos tendo na Terra muitos desencarnes, como sempre houve e como vai continuar havendo. Porém, nesse momento, muitos companheiros estão desencarnando, ou seja, estão retornando à vida espiritual ao mesmo tempo. É um número de almas de pessoas que estão desencarnando. E da mesma forma que estão indo, outros virão. Esse ir e vir, do mundo espiritual para o mundo material. Então vejamos, olha com que naturalidade nós entendemos esses fatos. E também, quando nós vamos lá, por exemplo, no Livro dos Espíritos, em que se fala da lei de destruição, a lei de destruição ela é uma lei de Deus, ela faz parte da natureza. E através dela, daquilo que nós chamamos de fenômenos destruidores, vem o progresso, vem a mudança, vem um outro momento. Então, veja com que naturalidade nós encaramos essas chamadas anomalias. Exatamente porque nós sabemos a respeito da vida futura. Nós temos esse conhecimento, graças a Deus. Uma última parte, então, deste capítulo, como nós falamos, ficam as instruções dos Espíritos. Nessa parte, nós temos a mensagem Uma Realeza Terrena. Uma realeza terrena, essa lição, essa mensagem é realmente um testemunho de um espírito que esteve na Terra exatamente na condição de uma rainha. Então ela nos fala da maneira como ela viveu na Terra, como uma rainha, com essa visão natural, assim, digamos, materialista, acreditando realmente que os seus bens, o título, as suas posses, realmente lhe pertenciam. E ela nos conta também a condição em que ela chega na espiritualidade. E chama a atenção algo que ela relata, porque muitos daqueles que aqui na Terra, que ela na condição de rainha, ela considerava muito abaixo dela, quando ela estava na espiritualidade, ela viu que essas pessoas, agora esses espíritos, estavam numa condição superior a ela. Inclusive tendo ela que pedir, porque ela estava numa situação difícil, pedir o benefício dela a esses companheiros. Então ela sentiu realmente o orgulho ferido, teve a oportunidade de refletir sobre os valores materiais, o tempo que nós dedicamos, os nossos verdadeiros tesouros que muitas vezes nós sacrificamos em benefício daquilo que realmente é passageiro. Quanto que tem em nós, de sentimentos bons, de bondade, de afeto, que muitas vezes podem ser sacrificados em nome daquele bem perecível que vai passar. E terminando, chama bastante atenção para nós o finalzinho dessa mensagem, em que esse Espírito diz o seguinte, vamos ver.
Ela coloca assim: tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueçais. E assim, numa rainha de França. Então nos chama a atenção 2 pontos aqui. Esse sentimento de piedade que ela tem por companheiros que, assim como ela, estiveram na Terra sem esse conhecimento da vida futura, acreditando realmente que o reino terrestre seria a verdade, seria aquilo que ela levaria para o mundo espiritual, mesmo porque nós sabemos que muitos que estiveram nessa condição pagaram para ganhar o reino dos céus, e houve do outro lado uma decepção. Então que nós lembremos nas nossas preces desses companheiros que estão passando para o lado de lá nessa condição, receberam aqui essa prova da fortuna, da riqueza, que não é fácil, nós sabemos, e de alguma forma não souberam lidar. Que nós tenhamos esse sentimento de piedade. E depois, o que ela fala a respeito da própria prece. Então, a prece é o traço de união entre o céu e a terra. O quanto nós precisamos fazer uso desse recurso para estarmos, especialmente em momentos de dificuldade, em momentos que nós estamos convivendo com muitas vibrações chamadas negativas, chamadas desencontradas das leis de Deus, como se faz grande a nossa necessidade de nos mantermos em prece, de manter o nosso pensamento elevado, lembrando da bondade de Deus, buscando nos esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá uma explicação para tudo que está acontecendo conosco, para aquilo que está acontecendo com aqueles que estão à nossa volta. Então, companheiros, esse foi a nossa reflexão a respeito do 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo, ficando aqui um convite para que nós possamos voltar à leitura, refletir e estudar mais um pouquinho. Eu me despeço de todos, agradecendo a atenção e a oportunidade, e que possamos estar juntos novamente. Até mais!